gravando. Fala, galerinha do Fluxo. Você que acompanha nosso canal, já vai deixando um like no começo dos vídeos. Se você tá chegando agora, vai clicando no inscreva abaixo aí para não perder os próximos vídeos. Adiciona nas redes sociais que tá aparecendo aí acima. Lá eu posto todos e todos. E tamo junto em mais um videozinho chave. Hoje eu vou estar trazendo para vocês o meu testemunho de vida, o que Deus fez e o que Deus ainda vem fazendo na minha vida. Vou contar desde a minha adolescência até hoje, né? Então, eu vivia uma vida a partir dos 16 anos até meus 21 anos, uma vida totalmente perturbada, uma vida totalmente desobediente a meus pais, a Deus. Eu bebia demais, todo dia eu bebia. Quando chegava na sexta já ficava doido pra beber. Eu só chegava em casa às 5, 6 horas da manhã. Vivi uma vida totalmente em adultério. Eu não conseguia ser fiel à minha namorada no tempo que eu era. Eu mentia demais. Eu era a pior coisa do mundo, era um monstro. Por isso que eu creio que se eu mudei, aquele cara que era o Bruno de antes mudou, eu creio que qualquer pessoa consegue mudar, velho. Porque eu achava que eu não tinha mais jeito. Eu chegava a dizer pra mim mesmo: Deus, eu não tenho mais jeito. É melhor eu ir pro inferno. É melhor eu queimar logo no inferno, porque eu sou um miserável. Eu queria fazer as coisas boas, mas eu não conseguia. Por isso na palavra fala que o que a gente quer fazer, a gente não faz. Mas aquilo que a gente não quer fazer, aquilo a gente faz. Então eu queria fazer o bem, mas eu não conseguia. E o mal que eu não queria fazer, quando eu vim ver, eu já estava fazendo. Então eu vivi uma vida totalmente desobediente ao Senhor. E ocasionou, sei lá, muitas coisas na minha vida, velho, de ruim. Então eu bebia muito, como eu disse. Chegava momento de a turma chegar lá em casa, deixava na porta de casa bicado, louco, trilouco, sabia nem o que tinha acontecido na vida. Deixava na porta de casa, minha mãe ia lá chorando já, porque já sabia. Então isso aí, ó, no outro dia eu ficava, poxa, tô fazendo minha família sofrer, velho. Então eu percebi que aquilo ali só tava me matando cada vez mais. Aos poucos eu tava morrendo, tava me afastando de todas as pessoas que gostavam de mim por causa da cachaça. Maconha, eu cheguei a fumar maconha umas 3 vezes. Não cheguei nem a fumar, cheguei só a dar uns tragos pra ver como era, né? Porque quando a pessoa é jovem, a pessoa quer provar de tudo, quer saber como é o esquema, quer saber como é as coisas. Então essa idade de 16 a 20 anos quer descobrir tudo por si só, quer meter a cara e fazer mesmo as coisas, não quer saber de Deus. É nessa idade que o diabo, ele entra com as duas pernas na vida da pessoa, velho. Ele apronta, faz de tudo pra você se matar logo. Graças a Deus que Deus me restaurou antes de eu morrer. Sofri 3 acidentes de moto, bicado, fazendo racha. Então, graças a Deus, Deus, quando tem uma obra na vida da pessoa, que Ele tem uma obra na vida de todo mundo, de cada pessoa, você nunca vai morrer no seu tempo. Você só vai morrer no seu tempo certo. Então Ele vai te livrando de todo mal. Então aproveita, não só porque Deus ele é fiel, que Ele vai te amar de qualquer forma. Mesmo tu sendo desobediente, Ele vai te amar. Você vai ter consequência do pecado, mas Ele te ama de qualquer jeito. Não pegue isso para viver em pecado. Pegue isso para falar: Deus, eu vou fazer o bem, eu vou fazer o que na tua vontade, porque tu és fiel na minha vida. Porque tu pode me dar coisas melhores. Não só amar, Ele pode dar uma vida abundante que Ele promete a nós. Então eu vivi uma vida totalmente pornografia, prostituição. Praticamente eu me prostituía, ficava com várias mulheres uma noite. Então era a pior coisa do mundo, velho. E aos meus 21 anos, 21, 22, 23, 24, isso, aos meus 22 anos, 21 para 22, eu fiz a melhor escolha da minha vida.
Só que antes de fazer essa escolha, eu fiz por impulso, não foi por livre e espontânea vontade. Eu tava com meu irmão, com a minha esposa, que hoje era minha namorada. Estávamos na igreja, o pastor deu uma palavra que tocou muito meu coração. Eu senti que era só pra mim. Ele não tinha, parecia que não tinha ninguém na igreja. Ele estava falando só pra mim aquela palavra. Era tudo que eu estava vivendo, tudo que eu estava passando. Então eu abri os ouvidos para escutar o Espírito Santo falar, porque na palavra fala que quem tem ouvido ouça o que o Espírito de Deus diz às igrejas. Então eu ouvi, e aquilo entrou no meu coração. Só que eu não queria aceitar Jesus porque eu bebia demais. Eu bebia, eu não conseguia parar de beber. Eu botava na minha cabeça, eu não, né? O diabo bota, você não vai conseguir. Você é um cachaceiro, você não vai conseguir de jeito nenhum viver uma vida santa, uma vida em santidade. Então isso o diabo bota no seu coração também, quando você está na igreja, que o pastor vai fazer o apelo. Hoje eu sei porque a galera demora tanto para aceitar Jesus. Porque eu passei por isso, eu sei como é a luta espiritual. O diabo, ele, quando você está ali na igreja ouvindo o pastor falar, o diabo está falando outras coisas que não tem nada a ver, para você não prestar atenção na palavra. Por isso que a gente tem que ficar atento para o que o Espírito de Deus diz às igrejas, não o diabo diz às igrejas. Porque o diabo está dentro da igreja, o tempo inteiro ele está lá dentro. Porque nós somos falhos, a gente dá lugar ao diabo. Então eu fiz a melhor escolha da minha vida. Na hora que o pastor fez o apelo, meu irmão aceitou Jesus, meus amigos que estavam do meu lado aceitou Jesus, e eu fiquei naquela, meu irmão, eles aceitaram, então eu vou também, vou tentar. Acabou-se, amados. No momento que eu levantei a minha mão, meu Deus do céu, eu lembro até hoje, era como se meu pecado tivesse sumido. E eu ter sido uma nova pessoa naquela mesma hora. Porque segundo Coríntios 5,17 fala que quando você aceita Jesus, nova criatura você é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Então tudo que você fez morreu, acabou. Deus joga no lago do esquecimento. Tudo que vai vir são coisas novas, tudo novo, vinho novo. Então não importa o que você já fez, se você já matou, se você roubou, se você prostituiu, o que você fez, a partir do momento que você aceita Jesus como seu único suficiente da salvador da sua vida, tudo isso morreu. Sua vida está limpa, está santa, está salva. Cabe a você a viver em santidade ou voltar à prática do velho homem, que é o homem do pecado. Então eu decidi, isso que eu fiz foi uma decisão, decidi mudar. A partir do momento que eu aceitei Jesus, eu não toquei mais nenhuma gota de bebida na minha vida até hoje. E hoje, quando eu vejo alguém bebendo, eu sinto pena, eu sinto nojo, porque eu sei o que eu passei, eu sei o que eles vivem hoje. Eu não sinto nojo delas, das pessoas, eu sinto nojo da bebida, que eu dá logo vontade de ânsia de vômito, porque eu sabia que aquilo ali estava me matando e estão matando eles. Então, meu Deus do céu, Jesus fez a obra na minha vida. E hoje eu olho para trás e eu vejo, meu Deus, quanto eu mudei. Eu só tinha uma bicicleta velha, é a única coisa que eu tinha. Quando eu aceitei Jesus, Jesus me deu logo uma namorada. Me deu uma namorada de Deus. A minha ex que eu tinha também era uma menina de Deus, de oração, mas eu não soube aproveitar. Eu tava na cachaça tudinho, então eu perdi. E Deus, como Ele é fiel, me deu outra mulher de Deus para eu fazer tudo diferente, para eu fazer tudo novo. Então eu decidi mudar, decidi fazer a diferença. O que eu não fiz antes, eu tô fazendo agora, tentando mudar ao máximo a minha vida. Não digo que eu sou santo, porque santo só o Senhor Jesus. Eu só vou ser santo quando Ele descer, me levar, quando eu sair dessa carne aqui, aí eu vou ser santo. Mas enquanto a gente estiver nessa carne aqui, vamos ser tentados 24 horas. Todo tempo o diabo atenta a gente, todo tempo. Ele só vai cansar quando Deus vir tomar a chave do inferno e ele ficar lá preso, tormentado o resto da vida dele. Então Deus, Ele fez a obra na minha vida. Hoje eu não consigo falar um palavrão. Se sair é na hora da ira, e muito mal. Eu acho que nem na ira agora eu tô falando mais palavrão.
Para quem toda palavra que falava tinha um palavrão na minha boca. Veja o que Deus faz. Não é eu que fiz, é o Senhor Jesus, é o Espírito Santo que faz. Ele é o único que consegue mudar isso, velho. Então, se você está passando por isso que eu falei tudo hoje, tudo que eu passei, você está passando hoje, você vai botar na sua cabeça que você não vai conseguir mudar. Eu digo, não é você que consegue, é o Espírito Santo, é Deus. Quando você abre a porta, na palavra fala que se você abrir a porta para eu entrar, eu cearei contigo e tu ceará comigo. E não, no momento que você abre a porta para Jesus entrar na sua vida, quem faz a obra é Ele, não é você. Ele vai ceiar com você, Ele vai botar todas as coisas novas na sua vida, vai te dar força para resistir o pecado, porque na palavra fala também que nenhuma tentação, toda tentação sempre tem um escape. Deus nunca vai dar um fardo que a gente não possa suportar. Nunca vai te dar um pecado que você não consiga sair daquele pecado. Você consegue, você não quer, mas você consegue fugir. Ele sempre dá um escape e você sabe disso. Então, se você está fumando, se você bebe, se você se prostitui, qualquer coisa, você sabe que você consegue. Dando sua vida para Jesus cuidar. Se Ele fez comigo, Ele vai fazer com você. Se eu mudei, você vai mudar. Não é diferente, somos irmãos, somos carne, somos seres humanos, somos iguais. Então esse foi o meu testemunho de vida. Espero que vocês tenham se edificado, que vocês possam pôr em prática tudo que eu falei aqui, que vocês vão ver a mudança em uma semana na sua vida. Eu não tinha nada, como eu tinha falado. Depois que eu aceitei Jesus, Ele me deu uma moto, comprei uma Facto, arrumei um emprego, vivi bem com minha família. Já troquei de moto, peguei a CB300. Hoje já tô com a Hornet, que era meu sonho. Então veja o que Deus vem fazendo. Hoje eu já casei, eu tenho uma casa, tenho meus móveis, tenho tudo lá do jeito que eu sempre sonhei. Uma casinha, morando sozinho, eu e minha esposa. Veja o que Deus faz. Então é só Deus, velho. Se eu tivesse no mundo, hoje eu tava com a mesma bicicleta de antes e ainda toda quebrada. Não tinha dinheiro. O dinheiro que eu tinha eu pagava de cachaça, saia pra as farras, pagava entrada de show. Era isso aí minha vida. Vê, meu dinheiro todinho foi-se embora por causa disso. E hoje não. O dinheiro que entra na minha vida, todo o meu ganho, eu tiro 10% da minha grana e dou ao Senhor. Não, eu devolvo ao Senhor. Porque na palavra fala em Malaquias 3:10 que você tem que dizimar, você tem que devolver a Cristo, você tem que tirar seus 10% do seu dinheiro. Ele não fala simplesmente desse jeito que eu estou resumindo, mas ele fala que abrirá as janelas dos céus e derramará sobre vós bênçãos sem medidas. Então, se na palavra fala, Ele vai cumprir, Ele é fiel. Tá aprendendo a dirigir, eu acho. Então é isso aí. Jesus faz a obra. E por que eu tiro os 10% do meu dinheiro? Porque Ele diz que vai abrir as janelas dos céus e vai derramar sobre a minha vida bênçãos sem medidas. Você entendeu nessa palavra? Ele é fiel. Então, se Ele falou isso, porque Ele vai cumprir na minha vida. Então, todos os 10% todo o meu dinheiro eu tiro 10% e dizimo ao Senhor. E Ele tem feito maravilhas na minha vida. Meu Deus, só eu sei o que Ele vem fazendo na minha vida. Meu salário dá para pagar tudo da minha casa, ainda sobra. Mas se eu for fazer as contas de quanto eu tenho que pagar, não cabe no meu salário. Então Ele faz milagre, Ele multiplica meu dinheiro, triplica. Eu não sei como é que Ele faz, só sei que dá para pagar tudo, ainda sobra. Então quem faz isso é Jesus. Então, se você está chegando agora, já vai se inscrevendo aí abaixo para não perder os próximos videozinhos. Não esqueça de deixar seu like e mostrar esse vídeo para as pessoas, para que eles possam ser edificados. Fiquem na paz, forte abraços a todos, eu amo vocês.